Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Senhor Deus de bondade, nós nos encontramos aqui diante de vossa presença. Que este pequeno momento dedicado a vós, traga bons frutos na nossa vida interior. Tudo isso vos suplicamos por Cristo nosso Senhor. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe e me ilumine. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Certo, meus caros irmãos, então estamos aqui gravando este vídeo para o bem de cada um, né? A gente sabe que a gente estava fazendo um curso do Filoteia aqui na paróquia São Sebastião de Várzea Grande. Não foi possível a gravação do tema da oração, e é um dos temas mais importantes, né? Então, por isso a necessidade de fazer esse vídeo, para suprir essa falta e também para atender às necessidades de assim quem quiser, né? Então, sabendo do bem que faz esse grande santo, São Francisco de Sales. Então, nós abordamos já na primeira aula uma introdução à vida dele, a vida de São Francisco de Sales. Depois, na segunda aula, nós abordamos a primeira parte do livro do Filoteia, vendo a metodologia especialíssima dele. Ele, como grande diretor das almas, ele conhecia as almas. Então, tentando resumir em poucas palavras, ele apresentou a santidade, ou seja, a devoção, essa vida de prontidão interior para amar a Deus com todo o coração, com toda a alma. Então, ele apresentou isso, mostrou que é adaptável ao teu estado de vida. Então, a vida de devoção é adaptável ao teu estado de vida, não é contrário. Deus quer que você seja santo no seu dia a dia. Então, não é para você viver como um monge, não. É você, pai, você, mãe. Você é chamado a ser santo no seu dia a dia. Eu, como padre, também sou chamado a ser santo aqui no meu dia a dia. E a santidade não é fora do cotidiano, não pode ser. Toda santidade ela tem que ser, segundo São Francisco de Sales, comum e ordinária. Ou seja, do dia a dia e comum, ou seja, não aquela coisa extraordinária como a gente vê muitas vezes, né? Que são dons especiais, são carismas especiais, mas esses carismas se dão no ordinário. O extraordinário se dá muitas vezes no ordinário. Enfim, então nessa terceira parte do livro do Filoteia, eu tenho essa edição da editora Vozes, né, de 2010 até hoje, meu primeiro livro de vida espiritual, e até hoje, né, sempre foi meu livro de cabeceira. Então, nós vemos que São Francisco de Sales, ele interrompe a metodologia, porque é o quê? A metodologia sobre apresentar a santidade, mostrar que é adaptável ao estado de vida e iniciar a pessoa na oração, para depois continuar os graus de purificação, que aí avisos necessários sobre a prática das virtudes, avisos necessários sobre as tentações e um recolhimento a mais ali na parte 5. Então ele faz uma parte 2 só sobre a oração, porque a gente quer rezar, mas a gente não sabe como. Então, como rezar? A gente quer. O primeiro passo é querer. Agora, São Francisco de Sales vai dar boas dicas, então, importantíssimas, que, pelo menos eu digo para mim, assim, me ajudaram muito. É uma metodologia
simples, que sempre uma ou outra coisa sempre ajuda, alimenta a nossa alma. Pois bem, sem mais delongas, isso aqui é um resuminho, então tem à disposição no grupo do WhatsApp ou também, né, podemos, quem pedir também tem à disposição dele, né. A ideia no final é fazer uma apostila do Filoteia de resumos pontuais. E aqui eu agradeço a equipe da Pascom, maravilhosa, que fizeram todas essas partes, essa edição do resumo, que eu faço resumo no caderno, né? Aí o povo tem que traduzir os meus gregos aí, que minha letra é horrível, mas tá bom. Pois bem, a oração. Como não lembrar da máxima de Santo Afonso Maria de Ligório, que ele diz: quem reza se salva, quem não reza se condena. É uma máxima doída, né? Porque a gente olha, poxa vida, quantas pessoas rezam? Muito pouco. Então quer dizer que essas pessoas estão se condenando? Meus irmãos, essa frase tem muita verdade nela, no sentido de que quem reza, ele já está em contato com esse amigo e quando ele chegar o dia dele, a hora dele, ele vai ao encontro de um amigo, que é Jesus. Quem não reza tem vivido como um estranho e aí ele vai ao encontro de um estranho. Nós somos chamados a ir ao encontro de um amigo, mas aí você tem que alimentar a amizade, né? Então assim, aquele tal se vive, tal se morre, né? Também essa mesma lógica. Se a pessoa vive na união com Deus, na intimidade com Deus, terá uma santa morte, assim, viverá bem para morrer bem, né? Existem aqueles, salvo exceções, que receberam a graça, por exemplo, aqui do Covid. O padre foi lá, no último momento a pessoa se arrependeu. É a graça do bom ladrão. Sim, essa é uma graça extraordinária, mas de ordinário tal se vive, tal se morre, né? Então, assim nós somos chamados a essa conversão, a mudar hoje, agora, tomar uma decisão. Isso que São Francisco de Sales insiste muito, a decisão, a resolução firme. Pois bem, na primeira parte, antes de começar a meditação, ele recomenda para pular para a segunda, para depois voltar para a primeira, né? Pois bem, a oração, vai dizer São Francisco de Sales, é o meio mais eficaz para dissipar as trevas de erro e ignorância e de purificar nossos corações de todos os afetos desordenados. A oração, ela faz a alma penetrar na luz divina, faz esse espírito entrar na luz, no sol. Assim, a oração é como se a gente estivesse num quarto escuro e abrisse a janela. O sol entra, você vê como o seu quarto está bagunçado, sujo. É doído, né? Às vezes a gente só quer apagar a luz lá para não ver a bagunça do quarto. Mas só que é verdadeiro quando a gente olha o quarto e vê que está tudo bagunçado. Então a oração, ela é se expor a essa luz da graça. E assim, na oração a gente consegue perceber os nossos erros, a nossa ignorância, coisas que a gente fazia que acha que era certo. Na oração, diante da luz de Deus, a gente consegue enxergar. Como está escrito no livro de Jó, capítulo 42, versículo 5, diz o seguinte: Jó, depois de toda a tentação, de todo o drama que ele viveu, ele diz a Deus, né? Deus mostra que está em outro plano, Jó está nesse, e Jó responde: eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Isso é oração. Uma coisa é você ouvir aqui na igreja, ouvir falar de Deus, no grupo de oração, na Santa Missa, no sei lá qualquer outro grupo que tem, qualquer pastoral ouvir falar de Deus. Outra coisa é ver a Deus. Totalmente diferente. Ver implica experiência. Isso é oração. Então não adianta nada, sinceramente, eu falar aqui, fazer esses vídeos, se você não parar para rezar.
Então aqui são dicas de como você vai fazer isso. Esse que é o objetivo. Então, agora os meus olhos te veem, por isso retrato-me, versículo 6, e faço penitência no pó e na cinza. Assim Jó é um grande exemplo, um grande santo. Quase sucumbindo à tentação, Deus veio em auxílio dele. Assim, a experiência da oração é fundamental. São Francisco de Sales vai colocar que ele aconselha particularmente a oração de espírito e coração e sobretudo a que se ocupa da vida e paixão de nosso Senhor. Então nós temos a oração vocal e a oração mental, né? A meditação ela visa a oração mental. A vocal, ela ajuda e é necessário, ela é a introdução para qualquer oração. Por exemplo, temos aqui, terço é outra realidade, né? O terço é a oração mais sublime de todas, o Santo Rosário, porque ela implica as duas, oração vocal e oração mental. Vocal, Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito Santa Maria, Mãe de Deus. Mental, estamos meditando aqui a anunciação do anjo Gabriel a Maria. E aí a Ave Maria é o som de fundo, né? Enquanto vai meditando a Ave Maria. Então a oração do terço é perfeita, quando bem rezado. Do Santo Rosário especificamente. Mas enfim, sobretudo dos mistérios dolorosos. Por que a meditação dos mistérios dolorosos? Porque nele a gente vê o fruto da nossa redenção. Então é ali na cruz que nós fomos salvos. Então olhando o Cristo de braços abertos, né? Não sei se dá para ver a cruz aqui, mas é isso, né? O Cristo de braços abertos, chagados por amor a nós. Enfim, então é de grande adiantamento na vida espiritual meditar a paixão de Cristo. Aqueles que fogem da paixão ficam falando, não, é só a ressurreição, mas não quer passar pela paixão. Desculpe, mas está muito longe do cristianismo. Enfim, São Luís de Sales fala, né, da cruz, né, contempla-o e tua alma te encherá dele. E uma frase especialíssima dele, que ele, com a sua maneira prática e pedagógica, diz, né, as crianças, como é sabido, ouvem continuamente as suas mães falarem e esforçando-se por balbuciar com elas, aprendem a falar a mesma língua. Deste modo nós, unindo-nos com nosso Senhor pela meditação e notando suas palavras e ações, os seus sentimentos e inclinações, aprenderemos por fim, com a sua graça, a falar com Ele, a agir como Ele, a julgar como Ele e a amar como Ele. Essa é a comparação da criança. Quando a gente vê uma criança, o pai e a mãe sempre ficam lá, né? Fala papai, pede benção. A criança sempre vai, né? Junta as mãozinhas, pede benção. Fala papai, a criança tenta lá, papai, papá, mamá. Então, não é a palavra perfeita, mas já é algo. Assim é a meditação, a gente contempla as ações, as palavras de Cristo, os sentimentos, inclinações, e a gente começa a aprender. Jesus que diz, né, perdoai-os, Pai, porque não sabem o que fazem. E aquele povo maltratando o corpo santíssimo de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olhando aquilo lá, a gente já consegue imitar um pouco, diante dos nossos sofrimentos, olhar para alguém da família, ou sei lá, ou alguém que tenha feito alguma coisa, esteja fazendo algo, e olhar para ele, não com julgamento, mas com compaixão, como Jesus olhou, dizendo, perdoai, Senhor, eles não sabem o que fazem. Se eles soubessem o mal que fazem na alma deles, eles entenderiam, mas eles não sabem. Não sabem porque não meditam nisso, porque não refletem nisso. Se refletissem, e seria exigida a conversão. Então, meus irmãos, então de forma sistemática,
ele recomenda 1 hora por dia de oração. Então, a hora santa, né, como Fulton Sheen fala, o melhor lugar é na igreja para não tomar seu tempo, isso é verdade. Assim, o melhor lugar para oração. É bom que reze em casa, sem dúvida, mas agora, sempre tem a dificuldade, né, em casa, chega filho, chega tio, chega visita, assim, toma o tempo. Tem até, chega vizinho para fofocar, mas toma o tempo. Então, é bom ter um lugar, ou uma espécie de um oratório, ou até no quarto, como nosso Senhor diz no Evangelho, né? De trancar lá o quarto, fechar a janela, que o teu pai que está oculto estará vendo, né? Mas aqui é a recomendação na igreja, né? Então, se a igreja, assim, conseguir vir para rezar ao menos 1 hora, né? Então, estamos colocando o ideal, mas tem que ser adaptado ao seu estado de vida e à sua situação. Interessante que em todos os santos nós vemos uma vida interior muito profunda, um recolhimento muito profundo. Santa Teresa de Calcutá, separava uma boa parte, ela acordava de madrugada e ficava preparando para a missa, participava, recebia Jesus na Eucaristia, ficava em adoração muito tempo. Então, assim, ela dedicava muito tempo à adoração para depois ir para o trabalho, assim, esmagador. E aquela mulher só sobreviveu a essa rotina por causa da vida interior, que é a alma de todo apostolado. É a oração. Sem ela, a pessoa não vai dar conta. A pessoa vai surtar de um dia para o outro, né? Enfim, comece tua oração. Aí é a primeira parte, né? Pondo-te na presença de Deus. Pôr-se na presença de Deus quer dizer tomar consciência de Deus ali. Aí ele diz, deve-se recitar o Pai Nosso, Ave Maria e o Credo com toda atenção e sem pressa. Se ao recitar a oração vocal, sentires atraída a oração mental, deixe-te levar suavemente e não te perturbes em acabar logo a oração, que a gente às vezes quer rezar para acabar logo, para cumprir preceito. Não é assim. Não podemos reprimir os afetos que Deus coloca no nosso coração. São luzes que são colocadas no nosso coração que a gente tem que proteger durante o dia. Então, às vezes, diante da oração, de coração, é melhor que nem que a gente cumpra preceito, né? Mas só fique diante de Jesus e vai até Jesus do jeito que a gente se encontra. Paralítico, coxo, leproso. Então, do jeito que a gente se encontra, fazer como os doentes do Evangelho, eles foram até Jesus do jeito que se encontravam. Assim, na oração, a gente vai até Jesus do jeito que a gente se encontra. Lá no seminário, a irmã Joana, carmelita, ela foi falar sobre oração. Eu achei que ela ia citar grandes tratados, não. Ela só falou uma coisa: você reza como você está. Então, primeira coisa, então aqui recomendo até um caderno de vida espiritual para você anotar, assim, como eu estou, para te ajudar a refletir. O caderno ajuda muito, o caderno de vida espiritual, anotar as reflexões, as luzes que Deus mandou no teu coração, anote. Tem um caderno seu, um caderno da sua vida interior. E ela dizia, né, que você se apresenta a Jesus como você está. Um exemplo. Senhor Jesus, eu estou aqui hoje cansado, exausto de um dia inteiro de trabalho. Então, Senhor, não estou conseguindo rezar, eu estou assim, agitado, angustiado, com medo. Então, Senhor, é assim que eu estou. Tu conheces o meu coração. Ajuda-me, Senhor, a estar contigo, a ter forças para suportar. Enfim, só a critério de exemplo. Pois bem, então, não tem como rezar sem você se apresentar como você está. Não é fingir que você está bem e fingir para Deus, entende? Você não pode fingir para Deus.
Você vai ali diante, para ter verdadeira oração, você tem que ser verdadeiro consigo mesmo, verdadeiro com Deus. Enfim. E isso é pôr-se na presença de Deus. Tomar consciência dessa presença. É esse recolhimento. Por exemplo, exemplos práticos de pôr-se na presença de Deus. A pessoa chega meia hora antes da missa. Vai rezar, preparar o coração para receber Jesus sacramentado. Isso é pôr-se na presença de Deus. Que é tão agitado pelo cotidiano que ela chega mais cedo para poder... Tô jogando para cima, tá meia hora. 15 minutos no mínimo, tá? Então chegar antes para poder rezar, esse que é o objetivo. Aí as pessoas chegam, sentam no banco e esperam a missa começar. Não é assim, é chegar para rezar, chegar para se pôr na presença de Deus, para a Santa Missa ter frutos no teu coração. Então, não chegar de qualquer jeito, sentar e ficar, esse padre que não chega, não. Fica recolhido com Deus. Assim, é fundamental pôr-se na presença de Deus antes de fazer também a meditação. Então esse é um critério, esse é um dado muito importante. Enfim, a oração do coração é muito mais agradável a Deus que a dos lábios. A gente vê isso nos evangelhos. Jesus que fala, não deveis fazer como os fariseus, que rezam na praça em voz altas, pensam que serão atendidos pelas suas muitas palavras. Entre vós não deve ser assim. Então, não é a quantidade de palavras que faz com que eu seja atendido, não. Mas a intimidade de coração. Olhar Jesus como uma criança. Olhar Jesus nós como uma criança. E chegar, Senhor, meu bom Jesus, Virgem Santíssima, estou aqui diante de vós, como miserável pecador, então como uma criancinha, então, uma pequena via de Santa Teresinha, então é a infância espiritual. Enfim, prosseguindo, deve repelir o que pode te impedir. Então tem muitas coisas que impedem a oração, a gente deve repelir, principalmente hoje em dia, os benditos vídeos, WhatsApp, YouTube, Instagram, Twitter, o que mais? Não sei nem o que. Enfim, então todas essas coisas impedem a gente gasta um tempão vendo coisas, nem tanto imorais, mas coisas que não edifica nada, não leva para nada. Isso é até uma armadilha de Satanás para poder prender a pessoa e gastar o tempo dela. Cuidado. Enfim, fazer a meditação a hora distante da refeição, porque na hora da refeição realmente gera inquietações biológicas, Então, o corpo não está muito favorável nas horas da refeição, tipo almoço, janta, mas enfim. Se no dia prevês que, se durante o dia você prevê que não vai achar tempo para a oração, repare a perda do tempo com penitências, com leitura espiritual, com elevação frequente do espírito e coração, para impedir a consequência desta perda. Então, assim, se por acaso durante o dia você perceber que não vai dar para separar uma hora aí para estar recolhido com o bom Jesus, então repare essa perda com penitências. Faça uma pequena penitência e ofereça por amor a Jesus. Lá você durante o carro faz pequenas jaculatórias. Então, por exemplo, uma sugestão agora nós temos é o rosário aí durante o dia. Faz o rosário enquanto estiver dentro do ônibus, não sei. Então assim, repare essa perda do tempo. Não vai ter uma hora durante o dia, nem se você acordar mais cedo, tá bom. Então repare essa perda. Um terço caminhando durante o dia, não sei. Elevação frequente, fazendo pequenas jaculatórias. Jesus, manso e humilde de coração, fazer o nosso coração semelhante ao vosso. Elevando o coração a Deus constantemente durante o dia. Excelente. Enfim. Agora os métodos da meditação. São 3 regras que ele coloca. Primeira regra, preparação. Que nós vemos aqui, todas as meditações do Filoteia. Primeira coisa, põe-te na presença de Deus. Segunda, peça que Ele te inspire. E ainda vai colocar aqui.
Põe-te na presença de Deus, pede a Deus que humildemente te inspire. Essa é a preparação. Depois da preparação são as considerações. Opa, desculpa. Ele coloca 3 regras. Preparação, pôr-se na presença de Deus. Segunda regra, invocação, pedir a Deus que te inspire. Terceira regra, propor-se um mistério. Aí a segunda parte da meditação é consideração e a terceira parte, afetos e resoluções. Então a primeira parte, preparação. Dentro da preparação, pôr-se na presença de Deus. É isso que eu falei até agora, que eu tomei o tempo para isso. Primeiro meio para se pôr na presença de Deus, ele coloca 3 meios, muito bons. O primeiro meio é o meio mais cosmológico. Deus está presente em todas as coisas, não do mesmo modo. A chamada presença de imensidão. Realmente Deus sustenta a existência de todas as coisas, está presente em todas as coisas por uma presença chamada presença de imensidão. Não é aqui, as coisas não são Deus, tá? Isso aí é panteísmo, enfim, não tem nada disso. Mas Deus sustenta a existência das coisas. Então assim, Deus está nas coisas por uma chamada presença de imensidão. Não vou entrar aqui na parte filosófica, mas para dizer que você pensar em Deus todas as coisas, é um primeiro meio para se pôr na presença de Deus. Então Deus, Ele está aqui agora, né? Segundo meio, Deus está presente em ti mesmo. Aquilo que Santo Agostinho diz, né? Deus é interior íntimo meu, mais íntimo que o meu próprio íntimo. Então Deus está presente em ti mesmo, lá no teu coração, lá no fundo da tua alma. Isso é o recolhimento. Então saber que Deus está lá no fundo do teu coração. Esse é o segundo meio para se pôr na presença de Deus. O terceiro é utilizar a imaginação a seu favor. A imaginação é chamada louca da casa, né, em relação às potências da alma e tudo mais. Então a louca da casa porque você vai rezar e de repente começa a imaginar um monte de coisa. Então assim, a imaginação realmente é um dilema. Então a necessidade é, nós podemos sim usar da imaginação, imaginar Jesus aqui do meu lado e a Santíssima Virgem do outro. O fato é que Nosso Senhor realmente Ele está ao meu lado. Então assim, a utilização da imaginação atém o foco ao objeto desejado. Então se eu utilizo a imaginação ao meu favor para a oração, ela atém o foco ali na oração. Então eu utilizo a imaginação para rezar. Ela é um instrumento que mantém meu foco na oração. Basicamente isso. Sabendo das limitações também dessa parte imaginária, né? Quarto meio. Ele coloca como terceiro meio, né? O quarto meio ainda é utilizar a imaginação a seu favor, mas de uma forma diferente, né? O terceiro meio, só corrigindo, é Jesus que olha do céu para nós, né? Então, realmente, Jesus olha do céu para nós. E o quarto meio é Jesus está ao meu lado, como um amigo, está aqui ao meu lado. Então, enfim. A segunda parte da meditação, a gente viu a primeira agora, preparação. A segunda, consideração. Aí ele diz, a atividade da fantasia deve seguir-se a do entendimento, que se chama meditação. Aplicar essas considerações. Então, a fantasia deve seguir-se a do entendimento. Você não deve ficar preso na imaginação, na fantasia. Você imaginar, todo o ambiente, imaginar o Calvário, Jesus sofrendo. Não, aquilo deve passar ao entendimento. E isso se chama meditação. Isso é meditação. Então, é a atividade do entendimento, o fim último do entendimento. E a diferença da meditação para o estudo é simples. O fim do estudo é a ciência. E a meditação
é o amor de Deus e a prática das virtudes. Esse é o fim último da meditação. Você medita para amar a Deus e para praticar as virtudes. Então, enfim. E ele recomenda, né, de acordo com a inspiração, ou seja, você está vendo a meditação lá e aquilo inspirou algo no seu coração. Ele fica, demore naquela inspiração, demore nesse ponto, fique mais tempo. Que Deus está querendo ali acender algo mais no teu coração, então não vai pular, porque a gente tem uma forma, né? Tem que fazer isso, igual a Lexio Divina. Lexio, Meditatio, Oratio, Contemplatio. Lexio, agora terminei, agora tem que ir para Horácio. Não, assim, tem uma metodologia para te ajudar a começar, mas depois que você já tem um domínio disso, não precisa ficar preso às formas. Lexio, isso é o que de repente na Lexio já me levou a Meditatio, já me levou a Contemplatio. Esquece o resto. Então não ficar preso às formas. São Francisco até recomenda isso. Ele fala que se por acaso ligou as coisas, se por acaso caiu uma luz do céu no teu coração, fique nela, esquece o resto, esquece tudo que ele falou, ele mesmo diz, esquece tudo que eu falei. Chega a ser engraçado, né? Então aqui são metodologias para te ajudar. Segunda parte da consideração. Então consideração significa meditação. Exemplo. Aqui meditação sobre uma alma que delibera na escolha entre o céu e o inferno. Deixa eu pegar aqui a do inferno que é melhor. Do inferno. Vou pegar a consideração número 2. Além destes tormentos, existe ainda um outro maior, muito maior. É a privação e a perda da glória de Deus que jamais verão. Aí você para e fica naquilo. O inferno, então a privação da glória de Deus. Senhor, longe de mim acontecer tudo isso. Então ficar meditando aquilo. Meditar também, um dos termos usados também é ruminar, né? Esse ato de realimentar-se. Então meditação significa ruminar. É o ato da vaca, né? Que com a comida ela volta, né? Rumina de novo. Então é isso, ficar matutando, né? Que nem o povo fala matutar, então matutando aquilo na cabeça. Enfim. Assim as considerações. Então consideração considera tal coisa, considera tal coisa, são pontos meditativos. A gente vê aqui sobre a meditação sobre a morte. Opa, importantíssimo, né? Prefigura vivamente com que pressa levarão embora este corpo miserável para lançá-lo à terra e considera passadas essas cerimônias. Então você começa a imaginar o seu velório. Aí começa a meditar o seu velório. Então, Deus o tenha em paz, dizerão a ti, e com isso está tudo acabado para ti neste mundo. Ó morte, sem piedade és tu, a ninguém poupas neste mundo. E, enfim, o momento do enterro. É meio chocante, né? Mas é necessário para colocar o nosso pé na realidade. Depois, terceira parte da meditação é afetos e resoluções. Da meditação sobre a morte. Ora ao Pai das misericórdias e lança-te em teus braços. Toma-me, Senhor, debaixo de vossa proteção, neste dia terrível. Empenhai a vossa bondade por mim nesta hora suprema da minha vida para torná-la feliz, ainda que o resto da minha vida seja referto de tristezas e aflições. Aí, segundo ponto, despreza o mundo, já que sei que a hora em que hei de te deixar ao mundo, já que esta hora é tão incerta, não me quero apegar a ti, etc, etc, etc. É curioso, né, parar para pensar na sua própria morte, porque os velórios que você vai, os sepultamentos que você vai, parando para pensar, um dia será o teu. Então é justamente isso que eu realmente agora me ver esse pensamento, então é isso. Esse pensamento já começa a meditar nisso. Isso é meditação. Meditação a gente confunde com aquela meditação budista de entrar no zen lá e ficar, não, isso não é meditação cristã. Isso é a meditação budista, é a ausência de dor, né? A ausência de sentidos, enfim, não é isso. Isso não ajuda a gente a contemplar a verdade. E o objetivo é contemplar a verdade.
Enfim. E uma pessoa que medita sobre a morte, só para encerrar, ela cai na real, ela percebe a miséria de sua vida. A gente tem testemunho de pessoas que depois que perderam um parente, elas ficaram chocadas assim, impactadas e perceberam que tinha uma vida tão miserável. E aí falaram, nossa, a pessoa parou de ir lá para as bebedeiras com a gente, que não sei o quê. Não, assim, não sei, cada caso é um caso, lógico, mas nesse caso é que a pessoa acordou para a realidade, viu que não vale a pena, aquelas coisas não preenchem o coração. E assim essa pessoa se dedicou a Deus, então, enfim. Assim a meditação da morte ajuda a cair nos pés na realidade, né? Enfim, a meditação produz inúmeras moções. Então, essa moção que a gente está vendo de desapego do mundo, de acordar para a realidade. Mas isso é pouco se não fizeres a resolução seguinte. Então, produz afetos a meditação. E agora é necessário fazer a resolução. Resolução significa propósito. Então, São Francisco vai dizer que uma alma sem resoluções não é nada. Como assim? Uma alma sem propósitos de vida, sem princípios, não é nada. É interessante parar para pensar nisso, né? Então, resolução significa propósito firme, resoluto. Resoluto é propósito, isso mesmo, é firme, firmeza, né? Então, as resoluções que temos que tomar, por exemplo, da morte. A resolução desse exemplo que eu citei, a mulher, ela olhou e viu que não valia a pena, então ela decidiu, não, a partir de agora eu vou mudar a minha vida. Isso é resolução. Então, depois de tudo, a última coisa é resolução. Depois de meditar, de contemplar a verdade, de ficar nos afetos, falta resolução, decisão, propósito. Certa vez, uma pessoa que tinha dificuldade de abraçar um mendigo, ela tinha aversão, repulsa a mendigos. E certa vez, na oração, Deus pedia isso dela. E aí o problema é que as pessoas hoje em dia elas chegam só no afeto, elas não vão para a resolução. Elas só ficam lá no afeto, no sentimentalismo e esquecem de colocar a resolução, propósitos. E essa mulher colocou um propósito de abraçar o mendigo. Então, assim, depois disso ela teve um trabalho de caridade gigantesco. Então ela foi curada naquele momento. Então ela meditou, rezou, chegou à afeição para chegar aos propósitos. Enfim, são fundamentais. Toda oração deve ter propósitos, diz São Francisco de Sales, mesmo que sejam pequenos, mas é necessário fazer propósitos, fazer determinações. Se Deus cobra de você o perdão do seu familiar, você tem que fazer um propósito, uma resolução para perdoá-lo. Se Deus cobra de você retornar, falar com alguém, alguma coisa no teu coração, porque Deus cobra. Deus é o Deus da paz que não nos deixa em paz, Ele não vai te deixar em paz, enquanto você não se converter. Então Ele vai cobrar ali, vai cutucar de leve, né? Cabe a você responder com a verdade, responder com a sinceridade de coração e tomar a decisão. Enfim, terminada a meditação, ele recomenda terminar a meditação por 3 atos. Primeiro, agradecer a Deus por nos ter dado profundo conhecimento. Segundo, oferecer a sua divina majestade toda a glória. E terceiro, pedir a graça. Aí ele recomenda rezar pelos seus ou por as intenções como um todo. E aí outra dica que ele dá é recolher as flores do jardim para sentir o seu cheiro durante o dia. Essa técnica é chamada ramalhete espiritual, em que você... O que é essas flores? São essas pérolas de meditação. Você durante o dia, você vai lembrando, durante o seu dia da meditação, daquilo que você colheu da meditação, para manter a chama acesa. Então, assim, é o ramalhete espiritual, você vai lembrando aquilo durante o dia. É como você pegar um ramalhete e durante o dia você sentir os perfumes das rosas, para lembrar do jardim onde você estava. Enfim, avisos necessários. Ao decorrer do dia, ter presente o seu coração, no fundo do seu coração, as suas resoluções, os seus propósitos, pôr em prática.
A meditação, é interessante que ele coloca, a meditação sem pôr em prática ensoberbece, faz você se tornar soberbo. Se você meditar e não colocar em prática, te transforma em soberbo, fica só nos afetos, só nos sentimentos. Isso não sustenta. E uma hora Deus vai tirar os sentimentos, porque os sentimentos são passageiros. Então, é igual Coca-Cola, né? Você, uma hora vai acabar. Não vai ficar tomando Coca-Cola a vida inteira, não. Acabou o litro, acabou. Então, uma hora vai acabar. Os sentimentos são passageiros. Deus, Ele não quer que a gente se apegue aos presentes dEle, quer que se apegue a Ele. Por isso, né, a noite escura dos sentidos, né, chamado. Enfim. Aí ele diz, resolve atrair pela brandura certas pessoas que costumavam te ofender, me ofender. Há de as procurar hoje para saudar com ares de estima e de amizade, aquelas pessoas que têm dificuldade, né? E se não as achar, ao menos falareis bem delas e rezareis a Deus em sua intenção. Te acostume a passar da oração a outra ocupação, por contrário que te pareçam. Isso é importantíssimo, a gente acostumar o nosso dia, passar da oração para a ocupação, da oração para a ocupação, oração para a ocupação, e da ocupação para a oração, lógico. Isso é necessário realmente um certo exercício. Um advogado deve saber passar da meditação ao escritório. Um negociante de comércio, um negociante passar da meditação ao comércio. Uma dona de casa, da meditação aos cuidados do lar doméstico, com tanta suavidade que seu espírito em nada se perturbe. Há de acontecer algumas vezes que mal acabaste a preparação para a meditação, já estás mergulhado em Deus. Então, abandone o método exposto e seja dócil. Ou seja, se acontecer de você já na preparação já estiver mergulhado em Deus, é como se ele dissesse, esquece tudo que eu falei e fica com ele ali. Não fuja, não fica preso na matemática, né, das coisas. Mas deixe-se mergulhar nessa intimidade. Enfim, regra geral, que São Francisco coloca. Nunca reprimir os afetos de coração, produzidos na meditação, e as resoluções se tomam depois dos afetos. Então, nunca reprimir os afetos e tomar as resoluções após os afetos. Então, duas regrinhas muito boas, muito eficientes. Aí ele coloca alguns casos específicos em aridez, né? Chamado aridez espiritual, ou seja, secura. Ele recomenda atos de fé e piedade. Leitura espiritual ajuda muito nos tempos de secura espiritual. Atos externos de piedade, como assim? Desde ajudar um mendigo até conversar com algum aflito na rua, alguma coisa assim, então é importantíssimo isso. Desde passar aqui na igreja, dar um oi para Jesus e ir embora, são atos externos de piedade. No passando de ônibus, fazer o sinal da cruz, quando passa na frente da igreja, ficar um pequeno momento de recolhimento, ato de piedade. Enfim, aquilo que tiver no coração, então dá para pensar em muitas coisas nesse sentido. Leitura espiritual ajuda muito, são luzes dos santos mostradas no nosso coração. Então todo mundo devia ter uma leitura espiritual, um livro espiritual, para poder crescer nessa vida interior. Recomendo Filoteia, né? Mas tá bom. Mas conserva-te sempre na presença de Deus com respeito, com profunda reverência. Fazer como Jacó e enfrentar o anjo. A famosa figura do livro do Gênesis, em que Jacó enfrenta o anjo. Uma passagem recortada, né? A gente vê lá. De repente Jacó está saindo literalmente no braço com um homem. Chega um homem lá e eles vão na pancadaria a noite inteira. Estou sendo bem grosso, tá? E vai ali, aqui, tá? Aí na madrugada, ou seja, é muito tempo lutando. Jacó gruda nele assim, ele desloca a coxa lá, o tendão lá de Jacó. Jacó gruda nele lá, ele me larga. Eu não vou te largar enquanto não me abençoares.
Assim o anjo coloca o nome de Jacó para Israel, né? Então, Israel. Então, fruto dessa luta. Então, trocar o nome significa um sinal de bênção. Assim a luta da oração. Nosso Senhor diz que o reino do céu é dos violentos. Quantas vezes você vai ficar agitado, mas vai ser necessário você lutar com o anjo, lutar com Deus nesse sentido, né? De estar aqui mesmo contra gosto, ali sem conseguir concentrar numa luta interior gigantesca. Mas se você estiver diante de Deus, grandes méritos você irá alcançar com isso. Então, grandes méritos. O reino dos céus é dos violentos. Enfim, a oração da manhã, ele recomenda, deve ser preparada com uma preparação geral para a ação do dia inteiro. Então, ele recomenda uma oração da manhã para se preparar para as atividades do dia inteiro. Ele diz, 4 partes. Adora a Deus no fundo do coração e agradeça. Considere o dia presente que te é dado para merecer a bem-aventurança eterna. Muito útil, isso aí é realmente muito útil mesmo. Prever as ocupações do dia. Para você ver quando você vai ter o tempinho para rezar, quando você vai ter um tempinho. Eu não digo para fazer o cronograma da semana do mês inteiro. Sendo sincero, eu também não consigo fazer do mês inteiro, não. Porque é tanta coisinha que aparece de uma hora para outra. Mas agora, pelo menos o cronograma do dia você consegue fazer. Da semana, mais ou menos. Ainda não dá para ter tanta exatidão. Mas agora, durante o dia, ter uma rotina fixa, né? Isso ajuda muito a otimizar o tempo, a otimizar tudo, né? Porque aí você tem o tempo para estudo, tempo para rezar, tempo do trabalho, então... Mas é necessário uma disciplina nesse sentido. Então aqui ele está recomendando prever as ações do dia. Você acordar de manhã lá, tudo mais, e ver as ações do dia, ver quando vai ter tempo para rezar e tudo mais. Invocar a intercessão da Virgem Maria, a oração da noite. Agradecer a Deus por nos ter conservado, examinar todas as ações, uma a uma, em todas as circunstâncias. Enfim, na liturgia das horas a gente reza as completas, em que a gente faz o exame de consciência. Que às vezes a gente cai num vício, assim, bem chato, né? Que o exame de consciência a gente faz de um jeito, de qualquer jeito, né? Mas é importantíssimo à noite a gente parar e examinar o nosso dia. Eu errei onde? Como? A forma como eu falei com fulano, a forma como... eu respondi a pessoa, falei uma besteira ali, nossa, falei coisa desnecessária. Então, examinar toda noite sua consciência e pedir perdão a Deus. E se acharem nada deste dia, dê graças a Deus por não ter achado nada. Se tiver ofendido, peça perdão. Não se deve omitir essa oração da noite, assim como da manhã. Esse aqui é da liturgia das horas, né? Mas é interessante. Pela oração da manhã, se abre a janela da alma para o sol da justiça. Assim, pela oração da noite, elas se fecham para as trevas do pecado. Enfim, do recolhimento, meus irmãos, muito depende para o teu adiantamento, para ter um adiantamento espiritual vivo. Então, quer crescer na vida espiritual? Isso aqui depende do teu recolhimento. São Francisco de Sales era tão recolhido que podia passar uma mosca, pousar na testa dele, podia acontecer qualquer coisa, barulho que ele não percebia. Ele estava tão recolhido em Deus, na oração, que ninguém conseguia tirar ele daquele estado, né? Então é um recolhimento profundo. Ninguém, entre aspas, estou aqui usando uma hipérbole, né? Então, para dizer assim, mosca, barulho, essas coisas não atrapalham em nada ele, né? Enfim. Nós sabemos que colabora. Por exemplo, você chega numa igreja, está todo mundo conversando. É mais difícil rezar. Mas o São Francisco de Sales da vida estaria recolhido, mesmo com tanto barulho, né? Por isso que a igreja é lugar de silêncio, de oração. Lembra-te o mais que podes durante o dia da presença de Deus. Pode servir de algum dos exemplos citados, colocando o seu refúgio no bom Deus. Agora, retira-te muitas vezes a solidão do teu coração, sem prejudicar os deveres para estares a sós com Deus. É importantíssimo retirar muitas vezes a solidão do teu coração.
É interessante que nós temos essa experiência da solidão. Por exemplo, um exemplo prático, você vai numa festa, assim, aquilo já não é mais para você. Tá todo mundo lá com som alto, não sei o quê, mas a pessoa ainda se sente sozinho, só. Essa experiência da solidão, é nessa solidão que você é chamado a encontrar com Deus. Então retira-te muitas vezes durante o dia para a solidão do teu coração. Agora, sem prejudicar os deveres, então não pode prejudicar os seus deveres de marido, dever de mulher, dever de trabalho, não pode prejudicar, é adaptável aos seus deveres. Lembra? A vida devota, ou seja, a vida de oração, a vida de santidade, ela não é contra os deveres, ela ao contrário, aperfeiçoa o cotidiano, aperfeiçoa os seus deveres. Então, sem prejudicar os deveres para estares a sós com Deus. Eleves muitas vezes teu espírito e coração a Deus por jaculatórios breves e ardentes. Então, Santo Agostinho exortava a mulher virtuosa, chamada Proba, a recitar orações jaculatórias. Então, jaculatória é aquelas orações breves. Jesus manso e humilde de coração, fazendo nosso coração semelhante a vós. Seja amado, adorado, cada mãe, Jesus no Santíssimo Sacramento. Enfim, Jesus, eu confio em vós. Jesus, Maria, eu confio em vós. São pequenas frasezinhas para elevar o coração a Deus. Para que assim, pelas jaculatórias, a nossa alma acostume a tratar tão familiarmente Deus, tratar a Deus como família. Eis o meu pai, eis minha mãe, eis meus irmãos, aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem em prática, o Senhor disse. E aos poucos copiará em si as perfeições divinas. A jaculatória é um respirar da alma para tomar com mais vigor o caminho. Ao olhar a paisagem no teu coração, recolhe-te e deixe brotar os louvores também do coração. A arte de espiritualizar os pensamentos mais comuns. E é interessante, essa é uma arte tão profunda. Na Opus Dei eles ensinam isso, eles pegaram os São Franciscanos, né? Que é a arte de espiritualizar os pensamentos. Por exemplo, a pessoa está jogando bola, chutou a bola para fora. E ela faz um pequeno recolhimento. Senhor, assim como essa bola foi para fora do campo, que é o lugar dela, que eu jamais vá para fora do teu redil. Ou seja, espiritualizar os pensamentos mais comuns. Elevar as coisas para Deus. É isso, corações ao alto, sursum corda, né? Então, e ele recomenda, né? Quando a gente, por exemplo, diante de uma paisagem, a gente olha e vê aquela beleza da criação e tudo mais. Enfim, a devoção consiste primeiramente nesse exercício de recolhimento espiritual e de oração jaculatória. Sem eles, os deveres da vida ativa se fazem com grandes dificuldades. O descanso será sem ele um meio ocioso e o trabalho não passaria de um estorvo e dissipação. Jamais abandone essa prática. Por fim, também para não ficar muito longo, né? Nós vemos aqui São Luís Sales que ele coloca este exercício de recolhimento espiritual de jaculatórios muito importante, porque sem a vida de oração, os deveres da vida se fazem com grandes dificuldades. O descanso será sem a vida de oração, sem o recolhimento, um meio ocioso, e o trabalho não passaria de um estorvo e dissipação. Jamais abandone essa prática, né? Então, vira fuga, né? As coisas sem a vida de oração, sem a vida de recolhimento, entendendo como essa vida de recolhimento vira fuga. Só um comentário à parte aqui do Tratado do Amor de Deus, ele citando o Cântico dos Cânticos, comentário ao Cântico dos Cânticos de São Bernardo de Claraval. São Bernardo vai dizer que a oração, a meditação, a oração, né, tem duas dimensões, afetiva e efetiva. A afetiva corresponde a amar a Deus. Então, ter esse afeto com Deus, amar a Deus. A efetiva é amar o próximo. Então, a afetiva corresponde à meditação, que você contempla, ama as coisas de Deus. A efetiva é você pôr em prática. Então é um erro a gente pensar a meditação só num primeiro ponto, né? A meditação sem pôr em prática, porque não é oração propriamente dita.
tem a orar mais ação, né? Então indica já essas duas coisas, oração. Então a oração tem essas duas dimensões, segundo São Bernardo, afetiva e efetiva. Repetindo, afetiva a Deus, efetiva ao próximo. Enfim, tem essa parte do Tratado do Amor de Deus. Mas para encerrar, eu gostaria de citar aqui Santa Catarina de Sena, um exemplo grandioso daqui do Filoteia, no capítulo sobre o recolhimento. Diz: como os pais de Santa Catarina de Sena não lhe deixassem tempo, nem lugar algum para suas orações e meditações, ou seja, não tinha lugar para rezar, perseguia a coitadinha, né? A pobrezinha da menina. Nosso Senhor inspirou-lhe o pensamento de erigir um oratório no fundo do coração, onde pudesse refugiar-se em seu espírito, no meio das ocupações penosas que seus pais lhe impuseram. Ela, assim, fez e com facilidade pôde suportar todas as contrariedades do mundo, porque, costumava dizer, se encerrava neste aposento interior, ou seja, o coração, onde se consolava com seu esposo celeste. Tornou-se esta a sua prática ordinária e desde então muito recomendava aos outros. Ou seja, se ela não tinha lugar nem tempo para se recolher, então ela se recolhia no fundo do coração, no meio dos afazeres cotidianos. Assim possamos aprender a nos recolher. Por fim, nessa segunda parte do Filoteia, ele vai colocar mais algumas coisas, dicas de como confessar, como comungar frequentemente, quer dizer, como se deve comungar, como receber as inspirações, como ler a Palavra de Deus, outros exercícios, como participar da Santa Missa, mas, enfim, o que eu achei mais importante são esses daqui, em relação à oração. As outras também recomendo a leitura, mas aqui é o principal. Então, que Nossa Senhora possa ajudar também você a crescer na vida interior, na vida de intimidade com o nosso Senhor, sabendo que a oração é o mais importante. Santo Afonso Maria de Ligório, quando ele escreveu o livro da oração, de tantos livros que ele escreveu, ele disse que aquele é o melhor livro dele, o mais útil para a salvação. Ele escreveu Teologia Moral, ele escreveu Prática de Amor a Jesus Cristo. Mas quando ele escreveu a oração, ele falou, esse livro é o mais útil, se pudesse eu entregar para todo mundo. Então ele não entregaria para todo mundo Prática de Amor a Jesus Cristo, não entregaria para todo mundo Teologia Moral, que são coisas da relação à ciência, a ciência teológica, a ciência das coisas de Deus. Mas a oração é da intimidade com Deus. Ela que faz a diferença. Então assim, por intercessão da Virgem Santíssima e de São José, possamos crescer nessa vida interior e deixar Deus ser em nós e nós ser em Deus. Então, possamos elevar o nosso coração constantemente aos céus e assim nós vamos ver que a cruz se torna mais leve quando a gente reza. A gente aprende a carregar a cruz como Jesus, não como o bom ladrão, que só no último momento ele encontra a alegria da cruz, de olhar para Jesus e dizer, lembra-te de mim quando estiveres no paraíso. Ele faz a oração só no último momento, né? Existem almas que recebem essa graça. Só no último momento eles elevam o coração a Deus e fazem a oração e recebem os sacramentos. A do mau ladrão que não quer saber nem um pouquinho de rezar e morre como um monstro. E a de nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele carrega com amor essa cruz. Então, se nós somos chamados a carregar com amor nesse espírito de oração e de recolhimento. Tomai sobre vós, o meu jugo é suave, meu fardo é leve, tomai sobre vós vinde a mim vós todos que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei, diz o Senhor, Mateus 11. Então, vamos até Jesus e Ele nos aliviará dos nossos fardos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Por intercessão da Virgem Santíssima, desça sobre vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. São Francisco de Sales, rogai por nós.